direito à paternidade é garantido pela Constituição Federal e o reconhecimento pode ser pedido pela mãe caso o filho seja menor de idade ou pelo próprio filho ou filha se ele ou ela já tiver mais de 18 anos de idade. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos saber mais detalhes sobre a questão do reconhecimento de paternidade. Por isso, eu converso agora ao vivo com um advogado especialista em Direito de Família, Naime Márcio Martins Moraes. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Essa questão assim, mais constitucional e legal, ela é recente ou já vem de um bom tempo aí? Não, na verdade, o direito à identidade, à sua personalidade, a conhecer a sua paternidade, a sua origem, é muito antigo, remonta desde a Constituição anterior. Então, na verdade, em 88, a Constituição já garantiu esse direito e nas Constituições anteriores também já tinha o direito. Quer dizer, da parte do Estado Democrático de Direito, nós temos essa garantia. Na verdade, muitas vezes é o pai que se recusa a assumir essa paternidade ou fazer o teste para ter esse reconhecimento. Essa situação é muito complexa, mas ela realmente muda. E como você tem aí muitos relacionamentos, às vezes não sabe de quem é o pai, ou às vezes a mãe não quer também por uma questão de orgulho dizer quem é o pai, e a criança então passa anos sem saber quem é o pai. E muitas situações, como você próprio disse, o pai desaparece e ninguém sabe onde foi parar o pai. Então, a situação é grave. Até para, vamos dizer assim, explicar melhor essa situação, por que um filho ou uma filha tem esse direito de saber quem é o pai dele ou dela? Isso é muito importante, assim, para você saber a sua própria origem. Você vê que é muito comum, inclusive crianças que foram adotadas, que estão no exterior ou que estão mesmo no Brasil, essa curiosidade para saber com quem ela se parece, para saber a sua origem, para saber a personalidade, o caráter do pai, quer dizer, isso está no ser humano, né? De saber com quem eu pareço, de saber quem são meus parentes. Essa curiosidade é muito grande. E o direito é um direito da pessoa de saber realmente quem é a sua família. Isso é até questões de doença, de patologia, de enfermidade, para saber grupo sanguíneo, necessidade de transplante de alguma patologia que exige algum transplante. É importante, sim. Quando uma criança nasce, no caso, se a mãe não quer que a criança saiba quem é o pai, ou por algum motivo esse pai não quer reconhecer a paternidade, pode-se fazer o registro da certidão de nascimento só com o nome da mãe? Pode, é comum que se faça. Na verdade, aí vem lá, é um constrangimento para a criança, isso inclusive nas escolas, né? Quando você pega a certidão de nascimento, a identidade da criança, então está lá, pai ignorado, nome dos avós também está sem preencher. Então, isso causa um certo constrangimento. E o que vai fazer com que a criança, ou já depois de adulta, ela busque esse reconhecimento, essa origem, saber quem é o pai ou a mãe, para completar a sua documentação. E como que se faz esse processo de reconhecimento da paternidade? Esse processo é judicial, né? Como você disse anteriormente, quer dizer, se a criança é menor, né? Se o pai realmente desapareceu, teve lá aquele momento, namorou, relacionou-se com um período, a mulher engravidou e ele vazou, né? Na linguagem popular, a mãe pode, através do advogado, defensoria pública e o advogado constituído, ir à justiça e requerer esse reconhecimento dessa paternidade, através de um processo judicial. Nesse caso, vai se buscar fazer o exame de DNA e, caso o pai recuse, por motivo injustificado, poderá ser atribuído a ele a presunção dessa paternidade, ou seja, mesmo que ele recuse, que não é obrigado a produzir prova contra si próprio, mas as circunstâncias do fato poderão favorecer. No caso do pai falecido, tem como reconhecer a paternidade? Claro, pode requerer essa paternidade junto ao quê? Aos herdeiros, certo? A família, né? Se porventura tem filhos ou ascendentes, ou pai e mãe, pode ser feita a proposta a ação contra ele. Vamos imaginar uma pessoa hoje com 30 anos de idade, sem nome do pai na certidão de nascimento. Ela pode, se houver esse reconhecimento, ter que trocar os documentos? Ela pode fazer isso com 30 anos de idade? Pode, até mais. Eu já tive caso que no meu escritório que a pessoa tinha 60 anos e o suposto pai que veio a confirmar que era pai tinha 80. Então, isso é factível, porque na época em que a mãe dela teve um relacionamento, isso muito antigamente, era constrangedor essa gravidez, o que não é tanto hoje. Mas uma mulher, há 50 anos atrás, ficar grávida, mãe solteira, isso era uma situação muito constrangedora, muito grave. Quer dizer, ela segurou isso e
para proteger a própria mãe, a filha segurou. Às vezes a gente vê assim, tem umas, vamos dizer, o chamado também no popular aí, jeitinho. O pai não assume a paternidade, aí coloca-se o nome do avô materno, por exemplo, de um tio, ou até mesmo de um futuro cônjuge da mãe. Nesse caso, e havendo o reconhecimento da paternidade do verdadeiro pai biológico, pode também mudar a certidão de nascimento? Pode. Essa situação é importante que você está colocando. Na verdade, na doutrina, isso é chamada de paternidade brasileira, reconhecimento brasileiro. Isso é crime, né? Porque você constitui aí uma falsidade ideológica, é alguém se passando por outrem, né? Mas é possível sim. A coisa está tão moderna, tão rápida, Antônio Carlos, que nós temos hoje chamada multiparentalidade. O que é? É você ter na sua certidão de nascimento, ou você ter na sua identidade, já 2 pais, certo? 4 avós. Quer dizer, você tem o pai biológico chamado, quer dizer, aquele que te concebeu, e também pode ter o pai socioafetivo, ou seja, aquele que te criou. Essa é uma situação polêmica, mas também já está bem encaminhada no meio judiciário. Muito obrigado pela presença e até uma próxima vez. Eu que agradeço. À disposição.